Você já percebeu o quanto você quer estar no controle de tudo o tempo todo? Às vezes a gente quer ter um cronograma daquilo que vai acontecer amanhã na nossa vida. E ainda vamos além. Às vezes queremos ter o controle do que vai acontecer ao nosso redor com as pessoas que convivem conosco. Mas eu quero te falar que a partir do momento que a gente se torna filho de Deus, a gente precisa estar sob o domínio dele. E a forma que ele age na vida de cada um de nós é diferente, na maioria das vezes, daquilo que nós temos esperado. Por mais que o resultado final seja muito melhor do que aquilo que a gente planeja, o processo vai ser diferente. Eu vou trazer um exemplo hoje para vocês, tá? Que está lá em Deuteronômio 8, a partir do versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Já pega logo esse início de versículo aqui, gente. Deus, ele queria conhecer a intenção do povo, porque algo que eu já falei em outro vídeo, que Deus quer obediência. Se você tiver um filho, ou se você já tem, você não vai querer um filho rebelde. E se ele for rebelde, muito provavelmente você vai castigar ele, você vai dar, não sei, um castigo, colocar no cantinho ou dar uns tapas. Não sei a sua forma de educar, mas você provavelmente, você não vai gostar de ter um filho que te responda, que não faça aquilo que você fala. Isso porque nós somos humanos. E aí nós nos tornamos filhos de Deus e não queremos obedecer. Pior do que isso, nós não queremos nem ouvir. Então Deus quer essa obediência de nós. E daí, nesse exemplo aqui, ele estava se referindo ao povo de Israel, quando passando pelo deserto, ele diz, olha, eu deixei vocês passarem por algumas situações para vocês me mostrarem qual seria a real intenção do coração de vocês. Será que vocês iriam me obedecer? Será que vocês iriam me ouvir? Será que vocês iriam seguir aquilo que eu estava fazendo? Será que iriam questionar? E todos esses serás que eu repeti aqui, o povo de Israel caiu de uma maneira terrível, tá? Deus falou, será que vão me obedecer? Desobedeciam. Será que vão me questionar? Questionavam. Será que vão reclamar? Reclamavam o tempo todo. Mas aí vem um pouco mais. Vamos lá. Assim, no versículo 3, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aqui eu quero entrar no real tema desse vídeo, que é aquela questão da ansiedade, é aquela questão de querer logo. E aí Deus vai falar que eu deixei vocês passar fome. Eu deixei vocês passar fome para vocês terem uma lição, para vocês entenderem que não era só comida que era o importante, mas qual era a necessidade real daquele povo naquele dia ali, naquela situação? Comida. E Deus estava falando, eu deixei passar fome para lá na frente eu dar algo que nem os seus antepassados conheciam, para dar algo para vocês muito especial. Mas a gente quer esperar até chegar a esse ponto de Deus liberar algo especial para nossa vida? Não. Nós não queremos esperar, nós não temos essa paciência de observar assim e falar, olha, por mais que Deus está me dando pouco agora, provavelmente lá na frente Ele vai nos dar algo especial. A gente não tem essa paciência, a gente questiona, reclama, assim como aquele povo reclamou. Mas Deus estava com um plano por trás disso tudo. Deus tinha a intenção de descobrir qual era a reação daquele povo diante da dificuldade. O que aquele povo faria diante de um Deus que estava deixando faltar alguma coisa para eles? Entendeu? E aí vem a chave, que é a questão da precipitação, do se preocupar com amanhã, do querer ter o controle de tudo, de reclamar porque está faltando as coisas. Que aí está lá no versículo 4, as roupas de vocês não se gastaram e os pés de vocês não incharam durante esses 40 anos. Eu e você, nós temos a mania, a coisa mais terrível é a gente reclamar daquilo que ainda nem nos faltou. Eu vou dar um exemplo de casa, que eu acho que vai ser uma coisa mais fácil, que todo mundo passa, um gás.
Às vezes está faltando ainda 2 semanas pro gás acabar. E a gente já fica, o gás está secando, o gás está acabando. Só que ainda não acabou. Talvez ainda vai durar muito mais tempo, porque nós não temos, é uma coisa que a gente nem sempre tem um controle de data, quanto que vai durar. E a gente está ali reclamando, tá acabando, mas ainda não acabou. E aí, sempre acontece o que? Eu não sei se aí na sua casa é desse jeito. Sempre acaba no momento que a gente está cozinhando alguma coisa na maior dificuldade. Geralmente no domingo, que é mais difícil de conseguir o gás. Mas por que isso? A gente quer estar no controle de tudo. E aqui, o Senhor está falando, foi 40 anos com a mesma sandália. Você está aí com 30 pares de sapato e está reclamando que não tem um sapato para ir no evento, para ir na igreja, para ir em algum compromisso que você tenha. Mas o Senhor estava ali falando, olha, foi 40 anos com o mesmo, mas eu sustentei para não se gastar. E talvez aquele povo estaria reclamando, não, eu quero um sapato novo, porque o daqui vai estragar amanhã. Então não reclame, não seja ansioso com o amanhã. Lá em Mateus 6,34 vai falar, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Nós temos sofrido de ansiedade devido a essas preocupações excessivas com o futuro que não está no nosso controle. Então se preocupe com o seu hoje. Foca no seu hoje. Um pouquinho antes, Deus vai falar assim, lá no versículo 17 de Deuteronômio 7. Talvez vocês digam a si mesmos, estas nações são fortes demais para nós. Como poderemos expulsá-las? Deus havia falado para aquele povo que durante o caminho haveriam inimigos que eles teriam que lutar. E o que aquele povo falou? Já pensou ali, Deus já identificou que eles teriam esse pensamento. Não, eles são muito fortes, a gente não vai conseguir, só que ainda não estava vivendo a batalha, eles ainda não tinham visto como que era aquele povo, só de ouvir que haveria inimigos, eles já sentiram medo. Então a gente tem esse mal de se preocupar demais com aquilo que não está no nosso controle. E uma frase que eu tenho repetido muitas vezes é, se preocupe com o que está no seu alcance para ser mudado. Aquilo que você não pode fazer nada para mudar, apenas entregue a Deus e descansa. Apenas confia que Ele tem cuidado de você. Ele tem te guardado. É só você olhar para trás. Nesse mesmo versículo, no versículo 18, um pouquinho depois, um versículo depois desse que a gente leu a respeito dos inimigos, o Senhor vai falar, não tenham medo delas e lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Ou seja, Deus está refrescando a memória daquele povo. É só você lembrar que eu já tive poder de fazer lá atrás, eu vou fazer de novo. Então, a gente tem sofrido desnecessariamente. Então, descanse o seu coração no Senhor. Ainda que você esteja preocupado ou reclamando de alguma coisa que está para acabar na sua vida. Talvez seja na área financeira. Você está olhando com seus olhos humanos e está vendo, nossa, eu tenho uma conta de X valor e eu só tenho X em cima aí do valor para pagar. Mas até chegar o vencimento dessa conta, você vai conseguir o valor. Só confiar. Então, eu tô falando exemplos, gente. Eu não tô aqui determinando que vai ser dessa forma, não. Eu tô citando exemplos para você descansar o seu coração. Seja no relacionamento, seja na área profissional, seja principalmente na área espiritual. Confia em Deus. Para de se preocupar com o que não está no seu alcance. Para de questionar a forma que Deus provê na sua vida, porque às vezes você tem reclamado sem perceber que Deus está provendo todos os dias. E aí você já amanhece o dia, hoje não vai dar, só que ontem deu. Então se ontem deu, por que você já está reclamando hoje? Talvez a sandália daquele povo, todo dia quando eles começavam a caminhar, eles imaginavam, com esse sol quente aqui, essa sandália vai estourar, não vai prestar mais. Só que Deus falou que foi 40 anos com a mesma sandália. Os pés deles não se feriram na areia quente do deserto. Como o cuidado de Deus na vida deles. Então, não se preocupem com o amanhã. O amanhã trará as suas próprias preocupações. E algo que eu ouvi ontem de uma psicóloga que fez uma palestra foi que se você se preocupa com o problema de hoje e com o problema de amanhã, você vai acabar não conseguindo dar conta de nenhum dos dois. Então, foca no hoje, amanhã você foca no amanhã. Amém? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que o Senhor te faça entender que você está sob a mão poderosa dele.
Em nome de Jesus.